Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, do módulo Planejamento e Controle da Produção, nós vamos falar um pouquinho sobre produção e produtividade e também vamos falar um pouquinho sobre o controle da produção. Tá? Então, nós veremos, né, as principais diferenças entre produção e produtividade, a importância da produção e da produtividade dentro de uma indústria. E também nós veremos a importância de se realizar o controle da produção. Bom, gente, para iniciarmos então, qual é a diferença entre produção e produtividade? Muitas vezes as pessoas podem confundir esses dois termos, tá? Já que está relacionado à indústria, né? Produção, produtividade é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? Então, o que é a produção, gente? É toda aquela atividade, qualquer tipo de atividade, que é destinada à elaboração, à criação, à fabricação ou até à obtenção de um bem ou de um serviço, tá? Então, a produção é a atividade de elaborar ou de produzir um determinado produto, tá? Então, produção de carros, né? Então, é a atividade, né, de produzir os carros. Isso é a produção, né? A fabricação de carros. Então, a montagem, chega as peças, entra lá na indústria. Isso é a produção. A produtividade, gente, está relacionada à capacidade de fazer mais, tá? Utilizando menos recursos em menos tempo. Então, nós podemos relacionar a produtividade com a eficiência do processo, tá? Então, eu consigo fazer mais, eu consigo montar mais carros. Então, a minha empresa, né, tenho lá uma produção de carros. A minha produtividade de carros vai ser o quê? Eu conseguir fazer mais carros em menos tempo, utilizando a menor quantidade de recursos possível, tá? Então, eu quero aumentar a produtividade da minha empresa, então eu comprei um equipamento novo, que vai utilizar menos recursos, vai desperdiçar menos matéria-prima, tá? Dessa forma, eu vou ter produtividade. Então, a produtividade é algo que você consegue aumentar ou reduzir, né? Então, está relacionado à eficiência do processo como um todo, tá? Então, é bom que a gente defina e não confunda a produção com a produtividade. A partir daí, né, nós veremos o que é importante na produção e o que é importante na produtividade, como elas andam juntas, como elas se relacionam, tá? Bom, a produção, gente, é um dado sobre tudo que foi produzido na empresa em um determinado período de tempo. Esses dados de produção são muito importantes para se ter o planejamento da produção, né? O que a gente já veio falando desde a nossa primeira aula sobre o planejamento e controle de produção, que é o PCP. Então, se eu não tiver todos os dados sobre tudo que foi produzido na empresa, em um determinado período de tempo, eu não vou conseguir planejar de uma forma eficiente o meu processo, tá? Então, por exemplo, lá na minha indústria de carros, eu sei que eu produzo hoje, com todos os equipamentos funcionando e tal, né, levando em consideração desvios e tudo mais, eu produzo 90 carros por dia na minha empresa, tá? Isso é a minha produção de carros, né? Então, são fabricados 90 carros todos os dias dentro da minha empresa. Esse dado é muito importante, porque dentro de 10 dias, né, 10 dias úteis, eu terei 900 carros produzidos. Tá? Dentro de um mês, dentro de um ano, eu terei tantos carros. Então, isso, né, com base, né, na produção, que o PCP consegue ser planejado. Nós vimos como é importante ter todo um planejamento e o controle, né? Porque se eu sei que são 90 carros e hoje aconteceu algum problema, foram produzidos 80 carros, quebrou um equipamento, faltou matéria-prima, por quê? Tinha um planejamento para isso? Não tinha um planejamento para isso? Vai lá no PCP, procura, a gente consegue melhorar isso, consegue, né, ajustar o processo para que volte,
né, a produzir 90 carros por dia? Se eu consigo, ótimo. Se eu não consigo, vamos lá, tentar implantar o PCP. Nós vimos, né, porque o quão ele é importante para que as indústrias consigam chegar lá no final do dia de trabalho, de um turno e tudo mais, e tenham lá os produtos, né, produzidos com base no objetivo inicial. Então, o meu objetivo inicial é produzir 90 carros de determinada cor, de determinado modelo, com tantas peças e tudo mais. Esse é o meu objetivo. Cheguei no fim do dia, produzi 80 carros. Peraí, algo errado? Volta, qual foi o desvio no meu processo? Pego o PCP. Não tenho PCP, vamos tentar implantar esse PCP para que esse desvio não ocorra mais, né? E se eu produzir 100 carros? Aí a gente consegue observar a relação da produção com a produtividade. Se eu conseguir 100 carros, significa que eu consegui aumentar a minha produtividade de alguma forma. Como? Isso vai depender. Depende de como foi o dia, o processo, depende de quantos funcionários estavam trabalhando. Então, pode ter ocorrido algum tipo de produção, né, maior, entrada maior de matérias-primas ou ajuste de máquinas, equipamentos, né, isso fez com que as máquinas trabalhassem com mais eficiência, os funcionários, né, se os funcionários são treinados, se eles têm, né, conhecimento daquele determinado tipo de processo que eles estão fazendo, com certeza, né, eu vou conseguir aumentar essa produtividade. Bom, então, né, para nós não confundirmos, gente, a produção tem relação com o que deve ser feito e como isso deve ser feito, tá? Então, o que deve ser feito na minha indústria de carro? Produzir carros, né? Esse é o meu objetivo, produzir 90 carros por dia. Como que isso vai ser feito? Então, eu vou lá planejar todo, né, o meu processo. Então, chega a matéria-prima é inspecionada, vai para dentro da produção. Dentro da produção, quais são as etapas que essa matéria-prima vai passar para que ela chegue lá no fim como um produto processado, né? Para que chegue lá no fim eu tenha um carro pronto, montado, tá? A produção, gente, então, é a medida de resultados, tá? Então, a partir da produção, eu vou ter um resultado. Então, a partir da minha produção, da minha indústria, eu vou ter carros montados no final do meu processo, tá? Como eu vou fazer, tá? O que eu vou fazer e como eu vou fazer estão, né, diretamente relacionados com a produção, tá? É importante a gente definir alguns termos também que são bastante utilizados na produção. Tá? Por quê? Dentro da produção, obviamente, existem diversos tipos de processos. E isso vai depender do quê? Do tipo de produto, do tipo de empresa, do tipo de indústria e tudo mais. A gente já viu, né, um pouquinho das classificações de indústrias, mas nós vimos também sobre matérias-primas, mas em geral, alguns termos são utilizados em todas as indústrias, tá? São termos gerais. O input são os recursos de entrada, tá? Eu tenho lá o fluxograma da minha empresa, eu tenho lá o meu processo, tudo o que eu preciso para produzir os meus carros lá no fim, né? Eu vou ter ali no meu input, tá? Geralmente a matéria-prima ou outro produto final que vai ser transformado novamente. Então, lá no comecinho do meu processo, tá? Eu vou ter as matérias-primas que eu vou transformar no meu produto final. Então, lá no comecinho, lá na minha indústria de carros, eu vou ter todas as peças, eu vou ter a lataria do carro, eu vou ter o motor do carro, vou ter o volante, eu vou ter os bancos, eu vou ter todas as peças do carro que vão ser transformadas ali dentro daquele processo e chegarão lá no final como carro montado, tá? Ou então,
um produto final que estava com defeito, com desvio, ele vai voltar para o input, porque para a entrada, porque ele estava com defeito. Então, o carro saiu lá no final do processo, com defeitos, obviamente, que podem ser corrigidos e não descartados, né? Desvios. Então, o carro saiu lá no final sem o volante. Por quê? Houve um problema no equipamento, o funcionário se dispersou, enfim, um carro saiu sem volante. Pega esse carro, volta ele lá para o começo do processo, para que ele chegue na etapa que ele vai receber o volante. Se esse desvio, esse problema ali, não interferir em nenhum outro tipo, de funcionamento do carro mesmo, né? Se não for algo que eu vou ter que descartar esse carro por conta desse desvio, eu consigo voltar esse produto lá. Agora, por exemplo, se for uma peça lá no interior do motor do carro, né, veio sem, no final do processo, depois de montado o motor, a gente não consegue desmontar para tirar essa peça. Ou então abrir, né, para colocar essa peça. O que vai acontecer? Eu vou ter que descartar esse carro, esse produto, esse motor, enfim, porque eu não vou conseguir reparar esse erro, esse desvio que ocorreu ali dentro da minha produção, tá? Então, todos os recursos de entrada, tá, gente? Tudo que eu preciso para iniciar o meu processo, todas as matérias-primas, minimamente, o mínimo que sejam, todas devem estar direcionadas e bem alocadas ali dentro dos recursos de entrada, que são os inputs, ok? Outro termo importante, processo de transformação. O que é o processo de transformação? Dentro da minha indústria de carros é a própria montagem do meu carro, tá? Então, eu vou pegar os inputs, pegar todos os recursos de entrada, vou pegar todas aquelas matérias-primas que eu preciso para transformar isso num produto. Se eu pegar aquele monte de peça e entregar para o consumidor, ele não vai ter um carro, né? Ele vai ter um monte de matéria-prima. O processo de transformação é o que vai, literalmente, tá? Transformar, como o próprio nome diz, a matéria-prima num produto final. Então, tenho lá no input, na minha indústria de carros, as peças, então, volantes, a lataria do carro, os bancos e tudo mais. Tudo isso vai passar por esse processo de transformação para que lá no fim do meu processo eu tenha os carros prontos, tá? Prontos para o meu consumidor consumir diretamente, né? Ele vai comprar o carro, vai lá para a concessionária e tudo mais, a pessoa vai comprar o produto pronto,